Olá pessoal, tudo bem? Então o assunto de hoje é um assunto super pedido, né? Porque muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre jejum intermitente. Então, se tu quer saber se jejum intermitente realmente é importante para o emagrecimento, o que é o jejum intermitente, então não perde o vídeo de hoje. E se tu quiser também mais dicas sobre emagrecimento, sobre saúde, um pouquinho mais de dicas de receitas, não esquece também de me seguir aqui no nosso canal do YouTube e também de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, onde eu compartilho diariamente meu dia a dia e mais dicas também sobre saúde e emagrecimento. Então vamos parar de enrolar e vamos logo começar o vídeo de hoje, que é sobre o jejum intermitente, como eu falei. Então o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente nada mais é do que um jejum de uma maneira programada, né? Então normalmente os protocolos de jejum mais famosos são protocolo de 12 horas, de 14 horas, de 16 horas, 15 horas a 16 horas. Tem protocolos mais longos, como 18, 24 horas e até 72 horas em jejum, onde meu tipo de conduta, eu não vejo tanta necessidade de um estresse metabólico tão intenso, sendo que a maioria das pessoas, elas precisam muito mais saber o que comer do que deixar de comer. Então, muitas vezes vem o efeito compensatório também por um organismo totalmente desequilibrado, por falta de fibras, por falta de nutrientes necessários para um bom funcionamento do organismo. Então, já começa aí o meu porém em relação ao jejum intermitente. Jejum intermitente não é para todo mundo. Então, pessoas que têm algum tipo de problema com bulimia ou anorexia não são indicados fazer o jejum intermitente, porque já tem muito essa mentalidade da restrição ou do 8-80, onde eu como muito e me restrinjo muito. Então tem que cuidar muito. Pessoas que têm esse tipo de transtorno, não é indicado fazer um jejum intermitente. Além disso, pessoas também com algum problema de ansiedade muitas vezes pode ter o gatilho de compensar muito mais, também por essa mentalidade de 8-80. Problemas que tem pessoas com algum tipo de alteração muito grave tiroidiana ou até mesmo uma diabetes descompensada também não são pessoas indicadas, e pessoas também que querem ganhar massa muscular. O importante é conseguir fracionar bem as refeições ao longo do dia, então fazer um jejum intermitente talvez não seja a melhor estratégia. Mas para quem quer emagrecer, o jejum pode sim trazer alguns benefícios. Então ele pode melhorar a nossa resistência à insulina, que isso colabora a reduzir sinais de fome, a melhorar essa metabolização, né? O processo de queima de gordura também. Aumenta o teu déficit calórico, que é a base do processo de emagrecimento, porque entende que se tu faz 5 refeições por dia, tu pular uma, já vai ter um déficit calórico de, sei lá, 300, 400 calorias, dependendo da alimentação, né? Então isso acaba que sim, vai fazer o teu processo de emagrecimento, desde que tu controle a quantidade de calorias no dia. Porque, exemplo, né? Eu faço um jejum de 16, de 12, de 15 horas, mas eu compenso o valor de calorias nas outras refeições, então eu como muito mais, ou eu como errado nas outras refeições do meu dia. Entende que não é porque tu fez o jejum que tu vai emagrecer, porque a base do processo de emagrecimento ainda está no déficit calórico, nesse balanço negativo. Então tu precisa comer menos do que a tua necessidade para que tu utilize gordura como fonte de energia. Então por isso, gente, jejum intermitente não é um milagre. Ele só vai acontecer se tu conseguir promover esse déficit calórico a partir dele. Ele tem vários benefícios, como eu falei, da melhora da sinalização de insulina, melhora da resistência à insulina. Ele tem várias outras funções também de melhorar a cognição, de renovação celular e até mesmo deixar o nosso trato digestivo limpando, né? Eu falo essa palavra limpando, que é claro que não é limpando, mas é porque às vezes a gente está toda hora comendo, então tá toda hora o nosso trato digestivo ali trabalhando, ele não descansa em nenhum momento. Então, o período do jejum, a gente tem essa vantagem também de não estar toda hora fazendo estímulo de enzima, de hormônios, de neurotransmissores, e não dar aquele respiro para o nosso trato digestivo. Isso também é importante, né? E fora que o jejum intermitente, ele pode ser aplicado de formas diferentes. Então, algumas pessoas se adaptam mais ao jejum da manhã, algumas pessoas se adaptam mais a um jejum da noite, por exemplo, onde pula o jantar e quebra esse jejum no café da manhã. Então, exemplo, minha última refeição
foi às 4 horas da tarde e eu voltei a me alimentar às 10 horas da manhã ou às 8 horas da manhã. Então, é interessante pelo menos fazer um jejum de 12 horas, né? Então, exemplo, fez a última refeição às 6 da tarde e a próxima às 6 da manhã, isso já encaixaria ali num de 12 horas. Ou então 8 horas, poderia estar fazendo das 6 da tarde às 8 horas da manhã, 14 horas de jejum. Então, também pode fazer esse jejum da noite ou da manhã, né? Que a minha última refeição, por exemplo, às 8 da noite, quebro no meu café da manhã às 8 da manhã, ou meio-dia, se quiser, ou 1 da tarde, se quiser fazer um jejum de 15 a 16 horas também. O que não quebra jejum? Nada que tenha valor de carboidrato, nada que tenha valor de proteína. E num jejum curto, que é de 12 a 16 horas, eu não vejo tanta necessidade de promover calorias nessa refeição. Então, por mais que TCM, o óleo de coco, não promova um estímulo de insulina que quebra o jejum, ainda assim ele fornece valor calórico. Então, como o jejum em curto período de tempo, lembra que o jejum a gente quer promover esse déficit calórico. Então, não precisaria estar fazendo uma refeição com calorias, ou seja, sempre chá, café e água. Isso não quebra jejum, isso poderia estar sendo utilizado. Além disso, suplementações de vitaminas, minerais, isso não seria um problema. Suplementações de proteína, colágeno, tudo isso quebraria o jejum, tá? Creatina, whey, tudo isso quebra o jejum também. Algumas pessoas também têm dúvidas se jejum intermitente pode ser feito todos os dias. Eu acho interessante ter estímulos diferentes. Então, quando se faz jejum todos os dias, o teu corpo até se acostuma, né? Tu não tem mais nem fome, já vira o teu natural. Então, por isso que é legal fazer de 1 a 2 vezes na semana, para que tu tenha aquela quebra daquele efeito, né, de adaptação mesmo do teu organismo. Então, por isso, fazer ali de 1 a 2 vezes na semana, muitas vezes vai ser mais vantajoso para ter essa mudança metabólica. Isso é muito mais interessante também. Mas então era isso, gente. Falei um pouquinho para vocês sobre essas vantagens. Falei que o jejum não é para todo mundo e não é necessariamente fazendo jejum que tu vai emagrecer. Várias pessoas conseguem emagrecer fazendo uma reeducação alimentar, melhorando as quantidades, o fracionamento e sem necessidade de jejum. Tem algumas pessoas que gostam, tem algumas pessoas que se adaptam e ele pode sim trazer benefícios, mas você não precisa fazer jejum para emagrecer. O que tu precisa é melhorar a qualidade da tua alimentação, comer comida de verdade e ter esse controle, né, de exceções que fazem parte. Eu acho que ninguém precisa ser restrito, até porque toda restrição, principalmente quando a gente não tem uma boa relação com a comida, isso pode gerar algum processo de compensação em algum momento, mas o mais importante é isso, é melhorar a tua alimentação. E como eu falei no início da nossa conversa, não é sobre o que tu tem que parar de comer, e sim o que tu precisa incluir e o que tu precisa adequar mais na tua alimentação. Essa é a base do processo de emagrecimento, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo se ficou mais alguma dúvida em relação ao jejum, que eu vou adorar ajudar vocês aqui. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram também, onde eu tô diariamente compartilhando várias dicas sobre nutrição e saúde. Então beijo e até o próximo vídeo.